idealizações nos relacionamentos. Muitas vezes você não consegue levar a sua relação ou a sua vida ao próximo nível porque você está muito preso às idealizações que você costuma fazer. Você, eu e todos nós temos um certo perfil e um padrão de idealização. Essa questão bate muito no que é importante para você. Vamos supor que você seja uma pessoa focada no afeto, né? Então você tende a idealizar isso no outro, né? Como se fosse uma projeção. Essa semana mais recente eu estava lidando com uma questão a respeito disso, que a pessoa ela não conseguia enxergar a nível da consciência o que aquela pessoa estava fazendo com ela. Ela sabia internamente que o outro não estava priorizando, não estava valorizando coisas nesse sentido. Mas, racionalmente, essa pessoa ela queria muito acreditar na possibilidade de fazer aquela relação dar certa, porque já tinha um período X, essa pessoa já tinha investido, então o discurso dela era esse. E ela sabia dentro dela que tinha alguma coisa errada, né? A gente sempre sabe, só que a gente não, a gente quer a gente quer se convencer, né? Você quer pelo fim da força se convencer que você está certa e tal. E aí, elaborando essa questão, eu tive a ideia de gravar esse vídeo para falar que não tem problema nenhum se você chegar num determinado momento da sua vida. Pode ser uma relação afetiva, pode ser uma relação de amizade, uma relação de trabalho, uma relação familiar. Não tem problema nenhum se em algum dia da sua vida você enxergar o outro como ele realmente é. Porque muitas vezes a gente coloca uma barreira, você coloca um muro, porque você julga que aquela pessoa é muito importante. Mas a pessoa que é mais importante na sua vida é você. Você que tem que estar bem, que aí você se relaciona melhor com o outro. Então, se você sente que você precisa se esforçar muito para ter a atenção de uma pessoa, se você sente que o outro não está valorizando, que ele não tem consideração por você, que a verdade seja dita, provavelmente você está certo. Eu sei que é desafiador a gente ter que falar isso, ter que admitir isso, que as pessoas não gostam de falar isso, que elas adoram. Quantos amigos que a gente tem na nossa vida, abre aspas, né, de amigos e pessoas que ficam incentivando você, te empurrando para o abismo. A pessoa fica te empurrando. Ela sabe que aquela pessoa é lixo, é trash, e ela fica, vai lá, insiste, ela quer ver você cair do abismo. Né? A miséria gosta de companhia. Mas não tem problema nenhum em você admitir que você enxergou errado, que você de repente estava carente, que de repente você é uma pessoa positiva. Há pessoas que enxergam o melhor no outro, ainda que ele não tenha. Existem várias pessoas assim. De repente você é uma delas. De repente você enxerga qualidades que o outro não tem. Isso é comum. Mas num relacionamento afetivo, um relacionamento mais próximo, isso se torna um assunto. E também há uma outra questão também. Muitas vezes você fica preso no outro porque na verdade aquela pessoa é uma representação do que você quer, não é a pessoa física. Então vamos supor que você queira uma amizade na sua vida, você queira ter um relacionamento afetivo, que você queira uma companhia. Às vezes você nem gosta da pessoa, mas você gosta daquela ideia. Então aquela pessoa, ela representa o que você quer. Aí você começa a ficar preso. Aí você vai pro apego, aí você começa a ir pra posse, todas aquelas loucuras todas que você sabe que você faz. E aí você fica preso, não sabe como sair daquela situação. Dentro de você você sente assim, tem alguma coisa errada. Mas aí você não quer admitir, porque se você admitir, você vai ter que falar que você escolheu errado, você vai ter que admitir que você se enganou, porque a gente não pode jogar a culpa no outro. Você que tem que ser responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, pela sua visão, pela sua ausência de visão. E quantas vezes que a gente não investe como um jogo mesmo, como investimento em alguém e joga tudo. Você pega lá a sua ficha como se você sentasse numa mesa de um cassino, botou a ficha lá e joga tudo no outro. Ah, não, vou jogar tudo aqui. Depois você vai reclamar. Não, você investiu muito. Você deveria deixar correr solto, analisar como que o outro é, como que ele vai agir. Não fazer aquela idealização toda, aquela pessoa, essa pessoa aqui, você acabou de se separar, saiu de um casamento de 20 anos, 10 anos. E aí você conhece alguém. E aquela pessoa representa o quê? Aquela pessoa representa uma nova possibilidade de você amar, de você ter uma relação, blá, 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 aquela coisa toda. Aí você aposta tudo.
Não estou falando aqui que você não deva investir no que você sente. É claro que você tem que fazer o que você quiser. Se você sente que você tem que investir, vá em frente. Mas você não pode idealizar o outro. Você tem que analisar o outro como ele é. Porque muitas pessoas falam para mim assim a seguinte coisa: mas a pessoa falou isso. Eu falei assim: ela falou isso, beleza, mas o que que ela demonstra em ações? Porque há pessoas que gostam e amam, mas não sabem como demonstrar ou viver isso. Isso é super comum. Tá? Agora, se você é uma pessoa que para você isso é suficiente, não, olha só, a pessoa fala que gosta de mim, que me ama, que me valoriza, só que não tem nenhuma ação. Mas eu aceito isso, para mim isso é ótimo. Legal. Se for esse o seu caso, parabéns, segue a sua vida em frente. Mas se você for uma pessoa que você olha mais profundamente, que você vê que a pessoa fala uma coisa, é o discurso, né? A comunicação, o discurso mesmo. Se ela discursa uma coisa, mas ela tem outras ações, aí há uma ausência de congruência nessa questão. E aí você precisa avaliar que tipo de personalidade que você é, o que você busca para a sua vida, isso é o que você quer. Então tem que ter uma série de questionamentos a respeito desse assunto, mas eu quis falar o seguinte: não tenha medo e vergonha, se sentir mal, porque que você idealizou alguém ou coisas nesse sentido, e você agora precisa quebrar aquela idealização, você precisa desidealizar aquela pessoa. Não sinta vergonha disso, é um processo comum da vida e faz com que a gente tenha mais experiência. E você começa a analisar o outro por quem ele é. E essa pessoa ainda falou para mim assim: mas eu tô errada porque eu criei expectativa. Eu falei: não, você na verdade quer o relacionamento. Quando a gente quer se relacionar, acaba que quem vem leva, né? Então, assim, existe toda essa questão, mas depois eu falo mais sobre esse assunto. Se você gostou, se inscreve no canal.